Este é um trabalho que realmente iniciou no início de 2017, quando começamos a planear o inquérito, e mesmo no mesmo ano, em 2017, fizemos o inquérito base, entrevistas, com mais de 2.000 finalistas universitários em 6 das maiores universidades do país. E ao longo do tempo a seguir, seguimos as mesmas pessoas durante 18 meses. De facto, só terminamos a recolha de dados alguns meses atrás, para saber o que é que aconteceu depois de terminar, pelo menos a parte letiva do curso. Então, conseguimos seguir, como meus colegas vão explicar, conseguimos seguir a grande maioria dessas pessoas. Provavelmente temos alguns participantes aqui, então queria hoje agradecer a vossa participação no nosso inquérito. Muito obrigado. E realmente hoje nosso foco é uma base de dados de facto muito rico, tem muita informação lá, então não vamos conseguir falar de todas as ideias, todos os resultados, mas vamos focar hoje naquela questão talvez essencial: o que acontece depois da formação? Será que pessoas conseguem um emprego? Realmente essa é a pergunta, e é importante dizer que esta, do nosso entender, é o primeiro tipo de inquérito que foi feito deste género, pelo menos aqui em Moçambique, e de facto tem poucos que já foram feitos em países parecidos. Então é uma contribuição não só a Moçambique, mas também para mostrar que é possível fazer este tipo de análise, este tipo de inquérito. Então, só um pouco de enquadramento, rapidamente. O inquérito foi feito no âmbito do projeto Crescimento Inclusivo em Moçambique, que é uma parceria entre a Universidade de Bonn-Montland, o Ministério da Economia e Finanças, o UNOWIDA e a Universidade de Copenhaga. Obrigado, parceiros, pela ajuda. E é um projeto financiado pelos governos da Dinamarca, Finlândia e Noruega. Então, sem este apoio, não foi possível fazer. Também tivemos a boa colaboração do início até o fim com o Observatório do Mercado de Trabalho do MITES, e de facto já tivemos a oportunidade de apresentar alguns dados preliminares ao Ministério e à própria Ministra, porque eles têm muito interesse nesta matéria. Também os outros ministérios, também o Ministério de Ciência e Tecnologia, também têm grande interesse neste trabalho. Então, obrigado a eles também por ter nos apoiado e dado a força de continuar com este trabalho. E como eu disse, não é a última palavra hoje, é o início realmente de um debate. É muito importante dizer que nós não estamos a chegar aqui com grandes soluções e tudo mais, estamos a iniciar um debate, a trazer evidência para mais discussão, e obviamente vamos talvez encontrar outros aspectos que precisam de ser analisados, aprofundados, então há de seguir outros estudos também, que é natural quando estamos a começar a entender um mercado muito complexo, que é o mercado de trabalho. Dito isso, vou dar um pouco da estrutura hoje. Eu vou começar com a motivação, por que estamos a fazer este estudo. Depois, meu colega Gimelgo vai falar um pouco da metodologia, como fizemos o inquérito, e vai descrever rapidamente o perfil dos finalistas. Quem eram nossos participantes, ou quem são ainda, talvez. Depois, meu colega Ricardo vai falar da parte essencial, as transições, que tipo de transição houve em termos na média, por área de estudo e tudo mais, que tipo de trabalho os participantes conseguiram e que estratégias utilizaram para encontrar emprego. Então, esse tipo de matéria é muito interessante. E no fim, vou falar um pouco da qualidade de trabalho. Será que todos conseguiram a mesma qualidade de trabalho ou não? O nível de remuneração.
e também algumas reflexões não só nossas, mas também dos próprios participantes. E depois vamos concluir. Então, só para iniciar a apresentação, qual é a motivação? Do nosso ponto de vista, e para resumir uma discussão e vários outros estudos que já foram feitos, é importante saber, do ponto de vista de Moçambique, 4 aspectos-chave do mercado de trabalho. Primeiro, estamos perante uma situação do baixo nível de escolaridade da população economicamente ativa na média. Falamos um pouco ontem sobre este ponto, mas de facto a maioria das pessoas na força de trabalho ainda não completaram o ensino primário. Então o nível é bastante baixo e quer dizer o número de pessoas com, por exemplo, o ensino superior é bastante limitado. Perante esta situação, o governo e também o mercado privado tem visto um grande crescimento do ensino superior e agora temos mais ou menos 18, 20 mil graduados por ano. Que é muito maior do que mesmo 10, 15 anos atrás, como eu vou mostrar daqui a um pouco. Terceiro, enquanto temos poucas pessoas com ensino superior e um número crescente de pessoas a entrar no mercado de trabalho com ensino superior, mas ainda são bastante limitados em termos relativos, também a força de trabalho também está a crescer. As estimativas demográficas apontam para 400 mil jovens por ano neste momento entrarem no mercado de trabalho. E quarto, infelizmente, devido à estrutura da economia, a maioria do trabalho está no setor informal. Muito menos de 1 em cada 5 trabalhadores recebe um salário regular, ou pode ser, tem um emprego formal. Então, o número de pessoas o número de postos de trabalho no setor formal, podemos chamar os bons empregos, são limitados, mas tem uma massa de pessoas a procurar por eles. Então é uma situação bastante desafiante e por isso as perspectivas dos novos graduados não é assim tão óbvio. Mesmo que são poucos ainda, tem tantas pessoas a procurarem trabalho e poucos bons empregos devido à estrutura da economia. Então, nesta situação, nós queremos saber o que está a acontecer com nossos jovens com ensino superior para melhor entender as dinâmicas do mercado de trabalho. Dito isso, vou passar só rapidamente alguns gráficos e números só para sustentar aquilo que já foi dito. Aqui são alguns números com base nos inquéritos aos agregados familiares. E como se pode ver, mesmo em 2014 e 2015, que foi o último inquérito aos agregados familiares, apenas 2% da força de trabalho teve um nível de escolaridade superior. E a grande maioria ou não tiveram nenhuma educação ou o primário. De facto, isso é primário só, isso não é primário completo, só tiveram alguns anos de escola primária. Também, no setor de trabalho, mais que 70 pessoas estão a trabalhar em agricultura e também outro 13%, estão em empresas familiares. Então, com base nesses números, notamos que 75 pessoas estão minimamente no setor informal. E, de facto, é um pouco mais, porque mesmo sendo numa empresa privada, pode ser no setor informal também. Então, notamos que a qualidade, os postos de trabalho que podemos chamar como bons ou fora do setor informal, não é sempre que um trabalho no setor informal não é necessariamente mau, mas a maioria, infelizmente, são.
Então, temos poucos postos de trabalho deste género. Só rapidamente ver, aqui indica o crescimento dos graduados do ensino superior. Em 2005, só graduaram mais ou menos 4.000 pessoas do ensino superior e em 2017, 18.000. Então, hoje quer dizer que ainda estamos a produzir mais, mas de uma base bastante limitada, então ainda não são muitas pessoas relativos à força de trabalho. E finalmente, aqui são uma indicação, uma previsão da expansão da força de trabalho total. Estamos a chegar em 2020. Em 2020, a previsão é que temos mais ou menos 17 milhões de pessoas na força de trabalho, de 15 até 65 anos. Mas até 2030, só daqui a 10 anos, vamos ter 23. Então, o número que estão a entrar anualmente é bastante elevado. E podemos ver que, mesmo hoje, temos mais ou menos 2/3 dos trabalhadores sem o ensino primário completo. Este número claramente vai reduzir, mas vai reduzir de uma forma devagar por causa das dinâmicas demográficas. Por isso, o número de pessoas com ensino superior ainda vai continuar a ser relativamente baixo, mas a qualidade geral da massa laboral, podemos dizer, é também baixa, em termos de nível de escolaridade. Ok, então, dito isso, vou passar ao meu colega. Então, para dar continuidade à apresentação, vou proceder à apresentação da metodologia. Com base na população de 2017 dos estudantes com ensino superior, nós calculamos a amostra, procedemos ao cálculo da amostra, e a nossa amostra foi desenhada tal que fosse representativa a nível de áreas de estudo e de gênero. E salientar que, a nível de gênero, só para os estudantes do ensino superior e não para a população moçambicana no geral. A tabela mostra as subamostras que nós conseguimos com o nosso inquérito por área de estudo e gênero e também as margens de erro. Conforme podem ver na coluna com homens e mulheres, nós tivemos uma amostra de cerca de 2.174 de cerca de 1.600 que eram necessários para procedermos com o nosso inquérito. Então, podemos dizer que tivemos sucesso na realização do inquérito. Temos as áreas de estudo no lado esquerdo da coluna e nós agregamos a área de serviços e agricultura devido à sua natureza. Conforme podem ver na última coluna da margem de erro, a margem de erro para a área de serviços é um pouco elevada, mas pelas características dos cursos que são lecionados, nós agregamos com a área de agricultura. Então, nós podemos dizer que acautelamos um pouco isso. E com o inquérito telefônico, depois de termos realizado o inquérito base em 2017, os estudantes foram perguntados se podiam ser contactados nas fases seguintes do inquérito, que foi realizado por meio de telefone, e cerca de 2.100 participantes concordaram em ser contactados, e quase 90% deles foram contactados até a última ronda. E nós tivemos uma baixa taxa de atrição, ou seja, perdemos poucos estudantes ao longo das 6 rondas. A primeira ronda foi realizada entre março e junho de 2018, a segunda, que seguiu de junho a setembro, com cerca de 2.000 estudantes, e a terceira ronda entre setembro e novembro, e a quarta ronda entre dezembro e março. E nos meses seguintes continuamos com a quinta e sexta rondas. Ao fim da sexta ronda, tínhamos cerca de 1.841 estudantes, que correspondem a cerca de 90% dos estudantes que aceitaram ser contactados. E dos estudantes que aceitaram ser contactados, apenas perdemos 31, ou seja, 31 de estudantes nunca foram contactados durante as 6 rondas, e a grande maioria, cerca de 1.750, foram contactados cerca de 6 vezes. Também, mais de 90% foram contactados pelo menos 5 vezes durante o inquérito telefônico.
Aqui a seguir apresento o perfil dos estudantes que aceitaram ser contactados, os cerca de 2.100. E conforme já havia avançado anteriormente, a nossa amostra não é representativa de todos os moçambicanos, mas dos finalistas das maiores universidades do país, que menciono que foram 6 universidades que realizamos o inquérito, e também não são representativas de todos os jovens moçambicanos no geral. É de salientar também que a maior parte desses finalistas vem de famílias com um grau elevado de educação e que tem alguém na família com um trabalho fixo. A maior parte deles vem de famílias com setor público ou setor privado como empregador. E por causa disso, nós esperamos a partida que, se comparados com outros jovens, esses estão em melhor posição, ou seja, têm melhores oportunidades no mercado de trabalho comparado com o jovem médio que não frequentou o ensino superior ou que não esteja em famílias com essas características apresentadas. E algumas das características, temos que a maior parte são jovens entre 18 e 25 anos, cerca de 65%, e talvez pelo desenho da amostra, a maior parte são do centro e do sul do país, onde estão localizadas as universidades em que nós fizemos o inquérito, e que a maior parte vem de Maputo, cerca de 80%, e vem de universidades públicas a mesma percentagem. A seguir vou convidar o meu colega Ricardo para proceder com as transições. Então, vamos prosseguir. Como foi falado, agora vou-me centrar em 3 questões. Como é que foi o processo dos estudantes universitários na sua transição para o mercado de trabalho, em termos de tempo, por exemplo. Depois falarei em que tipo de ocupação é que estes estudantes finalistas encontraram o seu emprego, em que tipo de empregador, e finalmente falarei um pouco sobre como é que eles encontraram emprego e um desafio em particular que eles encontraram para conseguir obter emprego. Então começamos com as transições pós-ensino. Ao longo do tempo, o que podemos verificar é que a condição de transição para o mercado de trabalho foi melhorando. E o que podemos ver é que, na primeira ronda, quase o estado maioritário dos estudantes, ao fim da primeira ronda, eram ou estavam desempregados, 30%, ou estavam a estudar, ou teriam decidido nem sequer participar no mercado de trabalho. De facto, só 26% ao fim da primeira ronda já tinham um emprego fixo. A situação foi melhorando, o que significa que a entrada no mercado de trabalho imediata foi relativamente reduzida, apesar de tudo, perto dos 40%. 40% dos estudantes conseguiram entrar no mercado de trabalho praticamente de forma imediata, ou já estavam a trabalhar, que é o caso de alguns dos nossos finalistas, ou logo a seguir a terminarem o seu curso, conseguiram obter emprego. Outros foram conseguindo entrar no mercado de trabalho num processo mais ou menos dinâmico, em que passaram alguns por estágio, e vê-se que o nível de estudantes com estágio, eu vou tentar ver se consigo mostrar. Portanto, aqui são os níveis de estudantes com estágio. Foi aumentando ligeiramente e depois, em termos de proporção, foi diminuindo à medida que havia uma transição para o emprego fixo ou para o emprego temporário. Portanto, o que podemos notar então é que ao fim da sexta ronda já 45% tinham um emprego fixo, 16% tinham um trabalho ocasional e só 23%, talvez seja questionável se a palavra certa é só, 23% estavam desempregados. Notar finalmente que até à última ronda, ou na última ronda, ainda tínhamos 6% dos finalistas que não estavam a trabalhar, não estavam a estudar e não procuravam emprego, aquilo que nós classificamos como inativos, e 2% ainda se encontravam a estudar. Deste grupo, só um número muito, muito reduzido avançou para o nível de educação superior à licenciatura. Mesmo, estatisticamente, quase zero.
Então, como é que foi este processo de mudança? E aqui nós ilustramos, mostrando qual era a situação dos finalistas na primeira ronda, deste lado, e depois como eles transitaram, qual foi o estado em que eles se encontravam na sexta ronda. Aqui volto a salientar este grupo. 26% dos estudantes encontravam-se a trabalhar já no momento da nossa primeira ronda telefónica, quando os contactámos em março de 2018, e ainda se encontram a trabalhar, ou se encontravam a trabalhar em setembro deste ano. Portanto, este grupo, uma situação muito positiva. Os outros grupos foram variando um pouco mais de estado. Há só uma parte muito baixa de pessoas que estavam a trabalhar na primeira ronda que transitaram para outros estados menos favoráveis. A grande maioria transitou para estados mais favoráveis e, notavelmente, pode-se notar que as pessoas que na primeira ronda estavam desempregadas, há um terço mais ou menos que se manteve desempregado, há um terço que transitou para vários outros estados, inclusive voltar a estudar ou avançar para ou conseguir um trabalho ocasional. Uma parte importante avançou conseguiu um emprego fixo e, notavelmente, as pessoas em trabalho ocasional transitaram para emprego fixo. O que nós entendemos deste resultado é que o trabalho ocasional funcionou em grande medida como uma escada, como um passo que foi necessário a alguns dos estudantes finalistas entrar para depois conseguirem passar para emprego fixo, ou com o mesmo empregador, ou com um empregador diferente. Dizer também que estas transições, ou que a situação dos estudantes é diferente dependendo da área de estudo onde eles tiraram os seus cursos. E queria começar por salientar os casos mais favoráveis, as áreas de estudo que ofereceram uma melhor condição aos seus finalistas. A primeira, em particular, a educação e a saúde, onde vemos que mais de metade dos estudantes finalistas destas duas áreas, ao fim da última ronda, portanto em setembro de 2019, encontravam-se com emprego fixo. Salientar que não só no caso de saúde e no caso de educação, mas se fizermos as contas, no caso de letras e humanidades, no caso de ciências sociais, no caso de engenharia, muito, muito fortemente, no caso de ciências naturais, também se verifica que mais de metade dos finalistas encontraram trabalho, seja ele fixo ou ocasional. A única exceção foram estudantes do curso de Agricultura, onde ficaram um pouco aquém de metade. O que é possível fazer quando se acompanha um conjunto de estudantes ao longo de 1 ano e meio é conseguir perceber como é que foi o processo de entrada. Quanto tempo demorou a encontrar o primeiro emprego. E é isto que nós mostramos aqui. Aqui em baixo temos o tempo à procura do primeiro emprego e aqui a proporção de estudantes acumulada de estudantes que já tinham encontrado o primeiro emprego. A azul temos os homens, portanto os finalistas homens, vermelho as mulheres finalistas. O primeiro dado era, como nós já tínhamos indicado, uma percentagem significativa, já tinham emprego ou tiveram emprego à saída da universidade. Notar que já aqui há uma diferença notável entre homens e mulheres. Portanto, no caso das mulheres estamos perto dos 30%, no caso dos homens estamos perto dos 45%. Outra coisa que se pode notar é que o processo de transição, portanto, em que medida é que este grupo de estudantes foi transitando para o primeiro emprego, verifica-se que é um processo lento e que vai desacelerando ao longo do tempo, o que significa, o que não é totalmente surpreendente, que os estudantes retardatários, diremos assim, os estudantes que mais tempo demoraram a chegar ao mercado de trabalho, foram eles próprios encontrando dificuldades crescentes na entrada no mercado de trabalho. Isto agora, se calhar vou ter de apelar um pouco a um esforço de visualização, mas olhando para o relatório é mais fácil, e o que eu vou apontar é para a distância entre homens e mulheres. Porquê é que eu quero apontar? Porque a distância aqui é menor que a distância aqui e, basicamente, significa que
a entrada dos homens no mercado de trabalho, eles começaram com mais, portanto, a maior proporção já no mercado de trabalho, já a trabalhar, e a entrada foi mais rápida do que a das mulheres. Só como último dado, penso também é importante salientar, muito próximo de 90% dos homens, ao fim deste processo, já tinham encontrado o primeiro emprego, mais de 20% das mulheres ainda não tinham encontrado o primeiro emprego. Pronto, falámos aqui do processo até encontrar emprego, então vamos falar um pouco de tipo de emprego, ou seja, onde é que trabalham estes estudantes, aqueles que estão a trabalhar, onde é que eles trabalham? A primeira informação que nós conseguimos ver tem a ver com, dá-nos um indício de que setores é que foram mais rápidos a empregar e depois em que medida é que outros setores puderam ou não acompanhar o processo ou até acelerar o passo. E então, anote que na primeira ronda, os serviços públicos, e anote aqui, serviços públicos não significa o setor público estatal, significam serviços de caráter público, como educação e saúde, foram aqueles que empregaram mais depressa. E porquê é que eu digo que empregaram mais depressa? Porque eles começam a representar 63% e terminam a representar 55%. Portanto, eles, do grupo dos estudantes que mais depressa obtiveram um emprego, a predominância mais forte foi claramente nos serviços públicos e depois nas outras tipologias de serviços. O que se vai notar é que depois os serviços de informação e financeiros vão começar a acelerar e ganhar peso, bem como o setor primário, fundamentalmente, o setor secundário também um pouco. Isto fala da dinâmica de empregabilidade rápida e empregabilidade lenta. Mas há outro dado que nos foi marcante naquilo que nós vimos. E isto tem a ver com a percentagem de estudantes universitários que obtiveram emprego por setor de atividade. O setor primário, o setor agrícola, o setor secundário, o setor industrial, somados, são pouco mais de 10%, são 12% somados. Portanto, os estudantes universitários não vão para o setor agrícola, não vão para o setor industrial, vão fundamentalmente para serviços públicos e depois também em algum nível para outros serviços. Ok, acho que esta informação é interessante para os estudantes universitários e para quem, não só aqui como noutros lados, pensa, mas onde é que eu vou tirar o meu curso, onde é que eu vou trabalhar? Então, parece-me relativamente óbvio e dá-nos sempre alguma confiança quando os resultados óbvios aparecem que os estudantes de saúde estão fundamentalmente na área dos serviços públicos, na área de saúde. Os de educação, igualmente, na área de educação. Portanto, é também um sinal importante que os estudantes destas áreas de ensino foram encontrar emprego nas suas áreas de trabalho naturais, naquelas que são as áreas que se espera onde eles encontrem emprego depois de saírem da universidade. Há-se notar que, no caso de letras e humanidades, que têm um caráter mais fluido, não é tão clara a atribuição, e isto é um fenómeno que se encontra genericamente em quase todas as economias do mundo. No caso das ciências sociais, há uma prevalência mais forte do lado dos serviços comerciais e dos serviços de informação e financeiros, o que também seria de esperar. No caso das ciências sociais, aqui também uma presença dos serviços de informação e financeiros. Só fazer aqui uma nota, porque acho que é importante. Às vezes nós podemos não saber que informática está dentro das ciências naturais. E, portanto, explica também um pouco esta presença aqui nos setores financeiros. Engenharia, quase metade dos estudantes de engenharia estão no setor secundário. É o setor natural das pessoas de engenharia, diria eu. Quem conhece a banca também sabe que há muitos engenheiros que vão para a banca, portanto também é aqui natural. O que não é tão natural e nos preocupou é este resultado aqui. Os estudantes que previeram do curso de Agricultura, só 19%, menos de 1 em 4 dos estudantes que fizeram o curso de Agricultura estão a trabalhar no setor da agricultura. De facto, a grande maioria está no setor da educação e alguns no setor comercial, e podemos esperar que alguns destes que estão no setor comercial possam estar
no setor comercial ligado aos produtos de origem natural, agrícolas ou animais. Quando olhamos para o tipo de empregador, aquilo que encontramos é apenas o setor da saúde, é o único que dá, onde o maior empregador mais importante é o Estado ou a administração pública. Em todos os outros casos, o empregador mais importante vai ser chamemos-lhe a moda estatística, o empregador mais escolhido são as empresas privadas, por conta de outrem, mas em muitos casos, somado ao negócio próprio e familiar, o setor privado é dominante em praticamente todas as áreas de estudo. Então, falando um pouco daquilo que falta, que é as ONGs, dizer que captaram principalmente licenciados de Agricultura, Ciências Sociais e Ciências Naturais, em termos de perfil. Como é que demorou, quanto é que demorou a chegar ao emprego, que tipo de emprego, e agora como é que o conseguiram encontrar. Aqui dizer que a primeira barra diz-nos aquilo que os estudantes nos disseram que era, aquilo que os estudantes nos disseram que era a sua ideia. Como é que eu acho que vou conseguir encontrar emprego? Estágios eram a estratégia mais indicada, o recurso aos mídia, o contacto direto, amigos e familiares e a internet, e os próprios estudantes já revelavam pouca inclinação para recorrer a agências de recrutamento ou a centros de emprego. Portanto, os mecanismos, diria, mais formais de obtenção de emprego. Portanto, primeiro sinal, aqui os estudantes claramente estavam a apontar para o sítio certo, porque, de facto, em termos de empregos obtidos, eles realmente, a importância dos meios formais para a obtenção destes empregos é muito baixa, e aqui também juntaria os mídia, que também é significativamente baixa, 10%. O que é muito notável é este, que é que a estratégia mais eficaz para encontrar emprego, seja o primeiro emprego, seja o último emprego para as pessoas que transitaram, porque nós temos situações de pessoas que transitaram, que obtendo um primeiro emprego, depois transitaram para um segundo, terceiro, e neste caso este seria o último, fosse ele o segundo, fosse ele o terceiro, neste ano e meio que nós os acompanhamos, mas de facto o mais eficaz, a estratégia mais eficaz que eles encontraram, os que encontraram emprego, foi através de amigos e familiares. Só também para um bocadinho de uma nota positiva, verificar que a internet, depois de obter emprego, a internet tornou-se um mecanismo mais eficaz para conseguirem o segundo ou terceiro, o último emprego, enquanto os estivemos a acompanhar. Bom, dado este sinal primeiro que temos aqui de informalidade, houve uma pergunta que nós fizemos a procurar sondar um fenómeno que ouvíamos falar, e esse fenómeno é o fenómeno de vendas de vagas. O fenómeno de venda de vagas, penso que se calhar não vou dizer nenhuma novidade, mas passa por o estudante, para obter o seu primeiro emprego, através de contactos informais, há uma pessoa ou alguém que os ajuda a encontrar esse emprego e que diretamente antes, depois ou em função de ter alcançado o emprego, pede uma remuneração, uma contribuição por ter ajudado, apoiado a dar esse emprego. Ok. Dizer que 15% das posições de emprego que foram alcançadas pelos estudantes, e aqui talvez fazer aqui uma nota, porque nós falámos que acompanhámos aproximadamente 2.000 estudantes e aqui vemos mais do que 2.000 posições. Porquê? Porque aqui nós não estamos a pensar em número de pessoas, estamos a pensar em posições. Uma pessoa pode ter obtido emprego mais do que uma vez, e é isto que nós estamos a acompanhar aqui. Portanto, 15% de 2.273 posições alcançadas exigiram que fosse necessário pagar por ela. E o valor médio foi de 10.000 meticais. Dizer que alguns cursos estão mais
vulneráveis, os estudantes que saíram de alguns cursos estão mais vulneráveis a esta prática. Dizer primeiro os que estão menos vulneráveis, os estudantes de saúde, menos vulneráveis a esta prática. Mas os estudantes de agricultura e de letras e humanidades mais vulneráveis a esta prática. Porque nos preocupámos, procurámos também ver o que é que acontecia em função da área onde os estudantes estão a trabalhar, o setor de atividade. E aqui talvez o mais notável, sendo a média 15%, verificar que a média está a ser empurrada para cima pelos serviços comerciais. Portanto, é o emprego destes estudantes universitários neste setor em particular que manifesta o nível mais alto e aqui é 1 em 4. Cada um em 4 posições obrigou ao estudante a pagar pela vaga que obteve. Portanto, este é um sinal que nos sentimos obrigados também a partilhar convosco. Falamos já um bocadinho de qualidade e passo agora para o meu colega Sam Jones para completar. Muito bom, obrigado de novo. Vou falar um pouco agora sobre a qualidade de trabalho. O que é qualidade de trabalho? Qualquer posição de trabalho tem condições. Tem um contrato ou não tem contrato. Está inscrito no Segurança Social ou não está inscrito na Segurança Social. Tem uma perspectiva de continuar no emprego ou não. Durante o nosso segmento, perguntamos sobre o perfil, a qualidade, as condições de trabalho. Mas, em primeiro lugar, acho que é importante notar, acho que já foi indicado, que não todos os participantes conseguiram continuar em emprego durante todo o tempo de seguimento. Temos aqui quantas rondas onde observamos as pessoas a trabalhar. Então, só aqui 6, isso quer dizer que 30%, um terço, foram observados a trabalhar em todas as rondas. Mas temos um grupo que só foram observados a trabalhar em 2, 1 ou 0. Então, tem um grupo significativo que conseguiram algum emprego, depois desistiram, voltaram a ter um emprego, assim. Isso indica que para um grupo grande, a experiência de entrar no mercado de trabalho foi volátil, foi precário. Nesta base, gostaria de apresentar 7 dimensões de qualidade de emprego. Não são, podemos pensar em outras, mas aqui pensamos em 7. Temos, inicialmente, se o emprego é fixo ou permanente, se está inscrito no INSS, se tem um contrato por escrito, se o seu trabalho está ligado à sua área de formação, se está a trabalhar ou não em tempo inteiro, se está satisfeito com o seu emprego. Aqui perguntamos se a pessoa está ativamente a procurar por outro emprego, mesmo que tem. Se não, vamos dizer que está satisfeito com o trabalho que tem, por enquanto. E emprego durável quer dizer que tem perspectiva de continuar naquele emprego por pelo menos 6 meses. Valores positivos aqui indicam posições de melhor qualidade. Observamos algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, quando olhamos em termos das rondas, todas as dimensões mostram melhorias. Quer dizer que, no geral, a qualidade dos postos de emprego, das posições de trabalho, foram melhorando. Por exemplo, podemos dizer que no início, este grupo é só aqueles que estão a trabalhar. Estamos a tirar fora aqueles que não têm emprego. Então, no início, na primeira ronda, mais de 60% das pessoas estiveram a procurar por outro emprego, mesmo que tenham emprego. No final, 54%. Em termos de ter um contrato escrito, melhorou de 52% para 73%. De emprego, por exemplo, inscrito no INSS, de 42% para 57%. Então, na média, a qualidade de trabalho melhorou,
podemos discutir se esses valores são suficientemente altos ou não, mas é bastante interessante ver que mesmo na sexta ronda, quase metade dos participantes que tiveram emprego estiveram ainda a procurar outro emprego. É também interessante ver esta situação por área de formação, por área de estudo. Aqui estamos a ver agora no último trabalho, na última posição que tiveram. Aqui, consoante, como já foi indicado anteriormente, há grandes diferenças entre essas áreas de formação. Podemos dizer, no geral, que na área de educação e saúde mostram melhores condições, melhores qualidades de trabalho. Por exemplo, 84% das pessoas na área de saúde estão a trabalhar por tempo inteiro e 85% estão a trabalhar na sua área de formação, na área de saúde. Podemos comparar com letras e humanidades ou também na agricultura. A agricultura é preocupante, 32% estão satisfeitos, não estão a procurar por outra posição e apenas 23% estão inscritos no INSS. Também há algumas diferenças em termos de contrato restrito, por escrito e a ligação com a sua área de formação. Essas diferenças também são refletidas quando olhamos ao setor de trabalho. Não área de formação, agora é setor. E aqui, como já vimos, em termos de alguma preocupação com trabalhos nas áreas de serviços comerciais em particular, estamos a ver cifras, as piores cifras em todas as dimensões. Infelizmente, apenas 1/3 trabalhadores têm um contrato por escrito nessas áreas de serviços comerciais, comparado com 78%, por exemplo, na banca, na informática. Também notamos, mais uma vez, 30% só não estão a procurar por outro emprego, comparado com os 60% por aí nos serviços públicos, onde, no geral, temos as melhores indicações de qualidade. Quer dizer que a qualidade de trabalho encontrado pelos graduados não é igual. E há grandes diferenças. Com base nisso, podemos tentar classificar os participantes pela qualidade de trabalho que conseguiram. Essa é uma classificação um pouco grossa, mas dá para dar uma indicação das diferenças entre a qualidade ou a posição do trabalho que eles têm. Essa classificação foi feita na base das dimensões referidas e decidimos mais ou menos que as pessoas que têm 5 daquelas dimensões podemos dizer que o trabalho é bom, tem uma qualidade de trabalho relativamente alta. Aquelas com menos de 5 têm uma qualidade de trabalho pior, podemos dizer mau. E, obviamente, temos pessoas sem emprego nenhum. Então, é interessante ver que até a última ronda, no final do segmento de 18 meses, 40% têm esses bons empregos. Mas temos um outro grupo significativo com um emprego de muito menor qualidade e temos um outro com 30% sem emprego, são esses que são desempregados ou a estudar ou inativos. E essa qualidade de trabalho, é importante notar, é correlacionado com outros aspectos que não foram utilizados para classificar. Quer dizer, o salário. O salário nesses bons empregos é bastante mais alto que no salário no mau. Esta é a barra aqui, à direita. O salário recebido mediano nos bons empregos é um pouco acima é quase 15 mil meticais por mês. O salário recebido nos maus empregos, aqui estamos a falar mais que pessoas que não estão a trabalhar a tempo inteiro, não têm um contrato por escrito, não têm um emprego durável, têm um salário 1/3 menor, mais ou menos 10 mil meticais por mês. E, obviamente, esses sem emprego não têm nenhum salário,
Também, em termos do tempo que estiveram a trabalhar, aquelas com um bom emprego também conseguiram trabalhar durante mais tempo no tempo de segmento, no período de segmento, do que os outros. Aqui na média, mediano, quer dizer 50% ou mais, estiveram a trabalhar durante todas as rondas, aquelas que têm um bom emprego, mas o mediano nos maus empregos só conseguiu 4 rondas. Falando mais um pouco da remuneração, qual é o salário que o finalista obtém? Aqui temos diferenças por setor de trabalho e por género. Este é no último trabalho, é depois de 18 meses. O mediano é 14 mil meticais por mês. 50% dos estudantes que conseguiram emprego conseguiram um salário de 14 mil meticais por mês ou mais, quer dizer, um outro 50% conseguiram menos de 14 mil meticais por mês. Mas há grandes diferenças entre setores e entre as mulheres e os homens. Por exemplo, podemos notar que no setor secundário, onde infelizmente não temos muita gente, 6% das pessoas só estão a trabalhar no setor secundário, a indústria, inclusive construção. E aqui temos cifras altas, 17 mil meticais para os homens e até 26 mil para as mulheres. Mas são poucas mulheres que estão a trabalhar nessa área, mas aquelas que estão a trabalhar recebem bem. Na área de serviços comerciais, que é interessante, notamos esses valores menores, no mediano 9 até 10 mil meticais por mês. Então, mais uma vez estamos a notar que aquele grupo de setores de serviços comerciais oferece, vamos dizer, as piores condições, inclusive o nível de remuneração. E, no final, há diferenças entre homens e mulheres por setor, inclusive, por exemplo, no setor primário e nos serviços públicos. Como já foi dito no início, há diferenças em termos do valor esperado e o valor realizado no salário. Nós perguntamos no baseline em 2017 qual é o salário que você espera receber quando entra no mercado de trabalho. Na média, ou no mediano, 25 mil meticais foi a cifra. Até a última ronda estão a receber 13 mil ou 14 mil, como eu já notei. Há diferenças, como eu disse, entre os valores realizados, mas é importante notar que em todas as áreas, todos também os setores, temos grandes diferenças entre o valor realizado e o valor esperado. Mas é importante dizer que podemos pensar que isso pode criar uma grande frustração ao nível dos participantes. Na última ronda, perguntamos se estão satisfeitos ou iriam voltar a ir ao ensino superior. Felizmente, todos, com 1% que disseram não, e ainda, com base na sua experiência, iriam voltar a fazer ensino superior. Então, não tem preocupações em ter feito o ensino superior e a grande maioria também iriam voltar à mesma universidade. Temos algumas diferenças em termos do mesmo curso. Então, iria escolher o mesmo curso. Os participantes de saúde, engenharia, a maioria em educação, em outras áreas de ciências naturais, também iriam escolher o mesmo curso. Então, o nível de satisfação é alto, menos na área de letras e humanidades, onde temos 48%. Então, metade iriam escolher um outro curso com base nas suas experiências pós-ensino. Só para indicar rapidamente algumas coisas antes de concluir, é interessante também notar aqui que perguntamos se o trabalho que tem necessita o ensino superior. Será que estão a trabalhar numa posição que necessita aquele nível de habilidades? Quase um pouco mais de metade dizem sim. Isso quer dizer que um grupo significativo
estão a trabalhar numa posição que não requer ensino superior, e esta cifra é, de novo, mais preocupante na área de serviços comerciais. Mais que 7 em cada 10 pessoas que estão a trabalhar nos serviços comerciais, esses graduados dizem que não precisam do ensino superior para o trabalho que eles fazem. Por isso, não é a grande surpresa que é nessa área que eles estão a enfrentar grande concorrência com pessoas sem ensino superior. E por isso, os salários não são tão altos. Por isso, a qualidade de posição, a qualidade de trabalho que eles têm é também baixa. Devido ao tempo, vou passar rapidamente agora à conclusão. Como já foi referido, temos muita informação, o relatório já está pronto, então fiquem à vontade de ler e interar-se mais sobre os resultados. Agora só vou concluir com os destaques. Do nosso entender, nossa interpretação, podemos ver esses resultados em 2 sentidos. O primeiro sentido é copo meio cheio. Bom, 61 dos finalistas conseguiram um emprego depois de 18 meses. Comparado com alguns países, não está nada mal. Outros países têm grandes níveis de desemprego, mesmo com finalistas universitários. E 40% conseguiram um trabalho quase de imediato. Não está tão mal. Também podemos ver do outro ponto de vista, o copo meio vazio. O copo meio vazio diz que ainda temos um número significativo, 30%, que não conseguiram, 30% só conseguiram um mau emprego, um emprego com qualidade baixa, com remuneração relativamente baixa, e 23% ainda estiveram desempregados depois de 18 meses. Então temos o copo meio cheio, copo meio vazio. Outros destaques. É importante dizer, sublinhar que o processo de transição, como em outros países, isso não é único para Moçambique, não é linear. Não é acabar o ensino superior, encontrar um emprego, ficar nesse emprego até morrer. Não. A transição não é suave, para muita gente é difícil, não é linear, encontrar um trabalho precário, desistir, encontrar outro, fechar, assim. É um processo de transição, não é uma transição linear. Também é importante notar que a maioria dos finalistas encontraram emprego em setores fora das suas áreas de formação, com algumas exceções. Se isso é uma escolha positiva ou não, nós não sabemos de verdade, mas é preocupante e merece discussão. Terceiro, é óbvio, no sentido geral, a nossa interpretação é que a economia atual moçambicana tem dificuldades em absorver o capital humano gerado pelo sistema do ensino universitário. Se lembramos aquela estrutura de economia que mostrei no início, onde tem a maioria das pessoas que estão a trabalhar no setor da agricultura, a minoria em bons empregos, a qualidade das posições de emprego que a economia está a gerar não está a criar uma demanda suficiente para pessoas com níveis muito altos de escolaridade. Isso também é indicado pelo facto que só metade dos finalistas que estão a trabalhar em posições que necessitam ter um ensino superior. Bom, isso é com base na avaliação dos participantes, não necessariamente do empregador. E é importante também sublinhar as diferenças nas experiências entre mulheres e homens. As mulheres, infelizmente, enfrentaram uma transição mais difícil e mais lenta em muitas áreas. E mesmo que conseguiram um emprego, encontram um emprego com um salário normalmente, na média, um pouco mais baixo do que os homens. Quais são as implicações? Estamos aqui
para debater, para discutir os resultados, não só para tirar uma solução hoje, mas nós achamos que talvez devemos pensar em algumas coisas. Primeiro, há uma falta de informação sobre oportunidades de trabalho para finalistas e há uma falta de transparência nos processos de recrutamento. É óbvio, no início perguntamos se as pessoas que iriam entrar no mercado de trabalho têm informação suficiente, mais do que 2/3 disseram, não tenho, não sei como procurar um emprego. Assim é importante também divulgar estas experiências. As experiências dos jovens não são bem conhecidas. Nós temos alguma informação qualitativa também, fizemos entrevistas mais profundas com alguns dos participantes e é óbvio que quando entraram no mercado de trabalho não tiveram nenhuma noção como é o processo. O que é que devem esperar na realidade? Não ouvir algumas histórias dos superestrelas. Não. Qual é a experiência normal de um jovem que entra no mercado de trabalho com ensino superior? Eles não têm muita experiência porque são poucas pessoas que têm. Então, divulgar essas experiências é uma parte importante do nosso entender e também seria uma boa prática as universidades começarem a fazer esse tipo de segmento com mais frequência. Eu sei que, os recursos são limitados, é difícil seguir as pessoas, mas hoje em dia com tecnologia é mais fácil. Pessoas têm e-mail, pessoas têm WhatsApp, pessoas têm telefones. Não estamos no mundo de 1970. É possível fazer essas coisas e nós hoje mostramos que, nós achamos que traz alguma informação útil também. 4, nós achamos interessante a baixa colocação dos formados nesses setores naturais dos seus cursos. Inclusive, por exemplo, só 50% dos engenheiros estão a fazer engenharia na área de construção, na indústria, por exemplo. E também aquelas de agricultura, apenas 17% estão a trabalhar no setor primário. E, finalmente, como já foi dito várias vezes, esse setor de serviços comerciais, e aqui estamos a falar de vários tipos de trabalho, de comércio, de alojamento, de hotéis, de outras áreas que ajudam o setor comercial, vamos dizer, mesmo no setor comercial. É aqui que estamos a encontrar uma qualidade bastante baixa nas condições de trabalho, e isso não é só para... nós achamos que não é só para os finalistas universitários. Está a mostrar que a qualidade das posições, no geral, na economia, a este nível, é preocupante. Em termos de altos níveis de venda de vagas, poucos contratos por escrito e tudo mais. Então, esta é uma preocupação. Como resolver? Vamos ouvir, talvez, os vossos comentários. Muito obrigado pela vossa atenção.